Você já se pegou em situações onde suas emoções parecem tomar conta de você e, no calor do momento, acaba dizendo ou fazendo algo que se arrepende depois? Talvez tenha ocorrido durante uma discussão com alguém da sua família, no meio do estresse do trabalho, ou até mesmo em um momento de conflito no seu relacionamento. Essas situações são comuns, e é natural que as emoções, muitas vezes intensas, nos conduzam a reações que, com o tempo, percebemos que não foram as melhores. A verdade é que todos nós, em algum momento da vida, enfrentamos desafios emocionais, e a forma como lidamos com eles pode determinar o impacto que esses momentos têm em nossas vidas. Agora, imagine se existisse uma maneira de transformar sua resposta emocional, de modo que você fosse capaz de reagir de maneira mais calma, centrada e ponderada. E se você pudesse, de fato, aprender a controlar suas emoções, em vez de ser controlado por elas? E se, ao invés de se deixar consumir por raiva, frustração ou medo, você pudesse observar suas emoções de uma maneira mais clara e racional, conseguindo tomar decisões mais equilibradas? Isso não soa como algo que poderia mudar a forma como você lida com as adversidades do dia a dia? Neste vídeo, vamos explorar 7 técnicas estoicas para controlar suas emoções. Práticas poderosas, fundamentadas em uma filosofia antiga que tem sido aplicada por milhares de anos para ajudar a lidar com as dificuldades emocionais de forma mais eficaz. O estoicismo, uma filosofia de vida com raízes profundas em pensadores como Sêneca, Epicteto e Marcos Aurelius, ensina que o segredo para a verdadeira paz interior está em como reagimos aos estímulos externos e como cultivamos um estado mental forte, independente das circunstâncias. O que você vai aprender aqui pode mudar a maneira como você reage aos desafios emocionais da vida. Em vez de ser puxado para todos os lados pelas suas emoções, você será capaz de reagir de maneira mais equilibrada e serena, mesmo nas situações mais intensas. Vamos começar essa jornada e descobrir juntos como aplicar essas poderosas técnicas em sua vida para alcançar mais controle emocional, consequentemente, mais paz interior. Prepare-se para começar a reagir de forma mais inteligente e menos impulsiva aos desafios diários. Uma das lições mais poderosas que os estoicos nos ensinam é o conceito da dicotomia do controle. Eles nos convidam a focar no que podemos controlar e a deixar o restante ir. Esse ensinamento simples, mas profundo, tem o potencial de transformar a maneira como lidamos com os desafios diários. Imagine que você está no trânsito, um daqueles momentos em que as coisas parecem estar fora de controle. O carro à sua frente não anda, o semáforo parece sempre vermelho, e você começa a sentir a irritação subir. A tentação é enorme: xingar, buzinar, ficar frustrado. Mas, pare um momento e pergunte-se: o que você realmente pode controlar aqui? A resposta é simples: sua reação. O trânsito. Não, isso está completamente fora do seu controle. Os outros motoristas. Também não. Mas como você escolhe reagir a isso é totalmente seu. Epicteto, um dos grandes filósofos estoicos, nos lembra que não são as coisas que nos acontecem, mas como reagimos a elas que realmente molda nossa experiência de vida. Isso significa que, em muitos momentos, as coisas que nos deixam irritados, frustrados ou ansiosos não estão sob nosso controle direto. O trânsito, o comportamento das outras pessoas, os imprevistos do dia a dia, nada disso podemos controlar. No entanto, a maneira como respondemos a essas situações está completamente ao nosso alcance. A verdadeira sabedoria está em perceber essa diferença, em vez de se perder nas emoções negativas, redirecionar nossa energia para aquilo que realmente importa, nossas próprias reações. Aplicar esse ensinamento em sua vida é um verdadeiro exercício de autoconhecimento e autocontrole. Ao parar para refletir sobre o que você pode controlar, você começa a perceber que, muitas vezes, sua frustração e raiva surgem porque você está tentando controlar algo que não pode ser controlado. Isso é um desperdício de energia. O segredo, então, é transformar essa energia para algo mais produtivo, o controle sobre suas próprias emoções e comportamentos. Em vez de lutar contra o trânsito ou contra as atitudes dos outros, você passa a se concentrar em como manter sua calma, como escolher sua atitude diante das adversidades. Isso não significa que você deve ser passivo ou aceitar tudo sem questionar. Significa que você deve focar naquilo que realmente faz diferença: sua paz de espírito e como você se comporta, independentemente das circunstâncias externas. Quando você adota esse mindset, a vida se torna mais leve. Você começa a perceber que muitas das situações que antes causavam frustração podem ser vistas como desafios a serem superados, não como ameaças que precisam ser combatidas. O verdadeiro controle está em saber o que você pode controlar e, principalmente, em aceitar com serenidade o que está além do seu alcance. O conceito de memento mori, que significa lembre-se da morte,
Pode inicialmente soar sombrio ou até mórbido, mas, na verdade, é uma das técnicas mais poderosas que o estoicismo nos oferece para lidar com a vida de maneira mais plena e focada. A prática de lembrar da morte não é um convite ao pessimismo ou ao desespero, mas sim uma ferramenta para nos lembrar da finitude da nossa existência e da preciosa limitação do tempo que temos. Quando tomamos consciência de que nossa vida é, de fato, curta e imprevisível, começamos a ver com mais clareza o quão desnecessárias e efêmeras são muitas das nossas preocupações diárias. Sêneca, um dos grandes mestres estoicos, nos ensina: não é que temos pouco tempo, mas que fazemos muito pouco com o que temos. Ao refletir sobre essas palavras, podemos perceber que a razão pela qual muitas vezes nos sentimos estressados, frustrados ou sobrecarregados é porque nos deixamos consumir por coisas pequenas, por questões que, no grande esquema da vida, são irrelevantes. A perspectiva da morte, ao contrário do que muitos possam pensar, não é algo que nos faz desistir da vida, mas que nos dá a clareza necessária para aproveitar cada momento de forma mais consciente e significativa. A ideia por trás do memento mori é simples. Ao lembrar constantemente que a morte é uma parte inevitável e imprevisível da nossa jornada, começamos a ver o quanto nossas pequenas irritações e aborrecimentos são, na verdade, desperdícios de tempo. Por que gastar energia se irritando com o trânsito, com um comentário mal feito ou com uma tarefa que não saiu como planejado, se sabemos que o tempo que temos aqui é limitado? Quando internalizamos essa verdade, nossa reação a esses pequenos obstáculos se transforma. As preocupações diárias começam a parecer menores diante da grandeza do que realmente importa. Viver uma vida com propósito, fazer as escolhas certas, estar presente para as pessoas que amamos e dedicar nosso tempo a atividades que nos tragam crescimento e felicidade genuína. Lembrar-se da morte também nos permite adotar uma postura de desapego. Ao não nos prendermos tanto às emoções passageiras, como raiva, ansiedade ou frustração, conseguimos desenvolver uma atitude mais serena e equilibrada. Quando percebemos que nossas emoções intensas são temporárias e que o nosso tempo é finito, começamos a escolher com mais sabedoria como gastar nossa energia emocional. Isso nos ajuda a não ficar presos a ciclos de estresse ou a problemas que, no fim, não fazem diferença no legado que queremos deixar. Portanto, o memento mori não é uma prática que nos leva à paralisia ou ao medo da morte, mas sim uma maneira de viver de forma mais plena, consciente e verdadeira. Ao lembrar que a morte está sempre ao nosso redor, não como algo a temer, mas como um lembrete de que o tempo é precioso, podemos nos libertar das preocupações fúteis e focar no que realmente importa. A morte nos ensina a dar valor ao que é realmente significativo, a viver de maneira mais autêntica e a nos concentrar no que podemos controlar, a maneira como escolhemos viver agora, com propósito e serenidade. A prática da visualização negativa pode parecer, à primeira vista, uma técnica desconfortável ou até pessimista, mas, na realidade, é uma das mais poderosas ferramentas estoicas para fortalecer a mente e preparar-se para os desafios inevitáveis da vida. Ao contrário do que muitos poderiam pensar, não se trata de um convite ao negativismo ou ao medo, mas de um método pragmático para ajudar a construir resiliência emocional. A ideia central por trás dessa prática é imaginar, de forma deliberada e consciente, o pior cenário possível que poderia acontecer em uma situação específica. Em vez de ser uma forma de se paralisar ou entrar em pânico, é uma maneira de se preparar mentalmente para enfrentar as dificuldades da vida com mais serenidade e coragem. Imagine, por exemplo, que você está com medo de perder seu emprego. E se isso realmente acontecesse, como você reagiria? Ou, e se você perdesse a saúde de uma maneira inesperada? Ou ainda, a perda de uma pessoa querida? Quando você começa a visualizar essas situações de forma objetiva e sem dramatizações, você começa a perceber que a maior parte do sofrimento vem da nossa resistência à ideia da perda e da dor, não do evento em si. Os estoicos acreditam que, ao passar pela experiência mental de visualizar esses piores cenários, você se prepara psicologicamente para enfrentá-los sem ser tomado por um turbilhão emocional. E, mais importante, você consegue agir com mais clareza e menos reatividade quando esses desafios surgirem de fato. Sêneca, um dos grandes mestres do estoicismo, nos alerta para o poder da nossa imaginação. Ele dizia: a dificuldade de enfrentar os desafios é geralmente mais aterrorizante do que os próprios desafios. Ao visualizarmos o que tememos, muitas vezes descobrimos que o impacto emocional do que pode vir a acontecer é muito maior do que a própria realidade de enfrentar o desafio quando ele ocorre. No fundo, a ansiedade que sentimos muitas vezes é alimentada pela nossa imaginação, pela incerteza do que pode acontecer. Ao praticar a visualização negativa, você já se antecipa mentalmente e emocionalmente, ganhando maior controle sobre como se sente e reage. Essa técnica também nos ensina a importância de cultivar a gratidão pelas coisas que ainda temos.
Quando visualizamos a perda de algo que valorizamos, aprendemos a reconhecer o valor de cada momento. Em vez de esperar pela tragédia para nos lembrar do que é importante, a visualização negativa nos permite reconhecer e valorizar o que temos agora. Esse exercício de preparação mental não só fortalece nossa mente, mas também diminui o impacto emocional que pode ocorrer quando a perda ou o desafio se concretiza. Quando você já passou pela experiência mental do pior cenário, a reação diante da realidade acaba sendo mais equilibrada e menos reativa. Além disso, a visualização negativa não significa que devemos esperar o pior o tempo todo ou que devemos nos concentrar exclusivamente em aspectos sombrios da vida. Pelo contrário, ela é uma maneira de ensinar a mente a ser resiliente, a não se deixar abalar pelos altos e baixos da vida. Ao antecipar desafios, você aprende a lidar com eles com mais coragem, foco e sabedoria. Quando você imagina o pior cenário e percebe que, apesar de doloroso, você tem a capacidade de sobreviver e até crescer com a experiência, você se torna mais forte emocionalmente. Isso coloca você em uma posição de controle, onde as dificuldades da vida não têm o poder de derrubá-lo, porque você já as enfrentou mentalmente e está preparado para lidar com elas. Portanto, ao praticar a visualização negativa, você não está atraindo o mal ou sendo pessimista, mas sim treinando sua mente para ser mais robusta, preparada e equilibrada emocionalmente. É uma técnica que, paradoxalmente, ajuda a focar no que realmente importa, a desenvolver gratidão e a adquirir um controle mais profundo sobre suas reações emocionais, permitindo-lhe viver uma vida mais tranquila, mesmo diante das adversidades. O distanciamento emocional é uma das práticas mais eficazes que os estoicos nos oferecem para manter o controle das nossas emoções em momentos de tensão. Quando algo nos irrita ou nos ofende, a tendência natural é reagir imediatamente, muitas vezes de forma impulsiva e exacerbada, guiados pelo calor do momento. Contudo, os estoicos nos ensinam que o segredo para controlar nossas emoções e evitar reações prejudiciais está justamente na capacidade de criar uma pausa entre o estímulo, a situação que nos provoca, e a nossa resposta emocional a ela. Esse intervalo entre o que acontece e o que sentimos é crucial para que possamos agir com mais clareza, reflexão e racionalidade. Imagine, por exemplo, que alguém te ofende publicamente. A primeira reação pode ser de raiva, vergonha ou frustração. A princípio, é natural que você sinta essas emoções, mas o que os estoicos propõem é que, em vez de agir instantaneamente, você pare por um momento, respire fundo e se permita refletir sobre a situação. Esse espaço que você cria entre a ofensa e a sua reação não significa ignorar ou suprimir os sentimentos, mas sim dar a si mesmo a oportunidade de observar a situação com mais objetividade. Você pode perguntar a si mesmo: essa reação vale a pena? O que estou ganhando ao reagir dessa maneira? Muitas vezes, a simples percepção de que uma reação impulsiva pode gerar mais problemas do que soluções já é o suficiente para nos ajudar a controlar o impulso e escolher uma resposta mais equilibrada. Esse distanciamento não é apenas uma maneira de evitar confusões ou desentendimentos, mas também de prevenir arrependimentos posteriores. Quando reagimos rapidamente, frequentemente somos guiados pelas nossas emoções, que podem nos levar a atitudes impensadas ou até mesmo prejudiciais. O distanciamento emocional nos dá o poder de tomar um passo atrás, refletir sobre as consequências das nossas ações e escolher a melhor forma de lidar com a situação. É nesse momento que se revela a grande lição estoica: não somos reféns das nossas emoções. Temos a capacidade de escolher como reagir a qualquer estímulo externo. É importante lembrar que essa pausa não deve ser vista como uma negação ou repressão das emoções, mas como uma maneira de lidar com elas de forma consciente. Os estoicos não defendem que devamos ser insensíveis ou indiferentes, mas sim que possamos observar nossas emoções sem sermos escravizados por elas. Ao criar esse distanciamento, você consegue perceber com mais clareza se sua reação está alinhada com seus valores e objetivos. Pergunte-se: essa reação ajudará a resolver o problema ou apenas aumentará o conflito? Quando você se dá esse tempo para refletir, a chance de agir de forma mais sensata e menos impulsiva aumenta significativamente. Essa técnica pode ser aplicada em diversas situações cotidianas. Seja no trabalho, nas relações pessoais ou em qualquer outro contexto onde você possa ser desafiado emocionalmente, a habilidade de dar um passo atrás antes de responder pode ser a chave para manter a paz interior e a harmonia. Ao praticar o distanciamento emocional, você se torna mais capaz de lidar com a pressão sem perder o controle e pode tomar decisões mais ponderadas, mesmo em momentos de estresse. Em vez de ser consumido pela raiva ou frustração, você se torna um observador das suas emoções, permitindo que elas surjam sem que você se identifique com elas ou reaja de forma desproporcional. No fundo, o distanciamento emocional nos ensina que, embora não possamos controlar o que acontece ao nosso redor,
podemos controlar a maneira como escolhemos reagir a essas situações. Em vez de ser arrastado por um turbilhão de emoções, você se torna mais centrado e capaz de tomar decisões racionais que preservam sua paz de espírito e o bem-estar emocional. E ao praticar isso consistentemente, você vai perceber que, com o tempo, o impacto das provocações externas diminui, pois você se torna mais resistente e menos suscetível a ser abalado por elas. O distanciamento emocional, portanto, não é apenas uma técnica para lidar melhor com os outros, mas uma maneira de preservar sua energia e seu equilíbrio, agindo sempre com mais sabedoria e menos impulsividade. A prática da gratidão é uma das ferramentas mais transformadoras que os estoicos nos deixam para lidar com as emoções e alcançar uma vida mais equilibrada. Em um mundo repleto de desafios e dificuldades, onde muitas vezes somos tentados a focar apenas no que está dando errado, a gratidão se destaca como uma prática que nos ajuda a mudar nossa perspectiva. Ao invés de se deixar consumir pelas frustrações e insatisfações, os estoicos nos ensinam a redirecionar nossa atenção para aquilo que já temos de positivo em nossas vidas. Essa mudança de foco não só alivia as tensões emocionais, mas também nos permite lidar com os desafios de maneira mais serena e racional. Como Marcos Aurelius sabiamente afirmou, a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Isso nos lembra de que a forma como percebemos o mundo e o que escolhemos focar tem um impacto direto sobre nossa experiência emocional. Quando você se dedica a cultivar a gratidão, começa a perceber que, mesmo nos momentos mais difíceis, há sempre algo a agradecer. Pode ser o apoio de um amigo, a saúde que você ainda tem, ou mesmo as pequenas alegrias cotidianas que muitas vezes passam despercebidas. A gratidão tem o poder de nos conectar com o que realmente importa, desviando nossa atenção dos problemas que muitas vezes parecem enormes, mas que, quando colocados em perspectiva, perdem sua magnitude. Essa prática não significa ignorar as dificuldades ou viver em um estado de negação, mas sim mudar a maneira como lidamos com elas. Quando praticamos a gratidão, conseguimos equilibrar nossas emoções e criar um escudo emocional que nos protege dos pensamentos negativos e das reações exageradas que podem surgir em momentos de estresse. Essa mudança de mentalidade é uma das pedras angulares do estoicismo. Os estoicos não eram alienados das dificuldades da vida, mas aprenderam a encontrar paz interior ao focar no que estava sob seu controle, incluindo a maneira como reagiam às adversidades. E a gratidão é uma forma poderosa de tomar esse controle. Ao invés de alimentar ressentimentos ou inveja, você passa a cultivar uma atitude de apreciação por aquilo que já é bom, por menor que seja. Isso cria uma barreira emocional que impede que sentimentos negativos tomem conta e distorçam nossa percepção da realidade. Mais do que uma simples prática de dizer obrigado, a gratidão é um exercício constante de percepção e de valorização do presente. Não importa o quanto as circunstâncias externas possam ser difíceis, sempre há algo que vale a pena ser reconhecido e apreciado. Às vezes, a gratidão pode ser algo simples, como a oportunidade de aprender com uma situação desafiadora, ou até mesmo o fato de estar vivo e capaz de fazer mudanças em sua vida. Esses momentos de gratidão nos lembram de que, apesar dos obstáculos, temos um leque de oportunidades e recursos internos que nos ajudam a seguir em frente. Em vez de reagir impulsivamente aos desafios da vida, como faria alguém que está cativo das suas emoções, ao praticar a gratidão, você cria uma base sólida de resiliência emocional. Isso não significa que você se torne imune às dificuldades, mas que você desenvolve uma forma mais equilibrada de lidar com elas. A gratidão ajuda a suavizar a intensidade das emoções negativas e cria um espaço interno onde a paz e a clareza podem florescer. Quando estamos gratos, tendemos a ver o mundo sob uma luz mais positiva, o que nos torna menos propensos a exagerar ou a dramatizar situações que, à primeira vista, poderiam nos desencadear reações intensas. Além disso, a prática da gratidão tem um efeito cumulativo. Quanto mais você se dedica a ela, mais ela se torna uma segunda natureza, e com o tempo, ela começa a moldar sua visão de mundo. Você aprende a perceber os detalhes positivos, os pequenos gestos de bondade e as belezas da vida cotidiana que, de outra forma, poderiam passar despercebidos. Isso se traduz em uma maior capacidade de manter o equilíbrio emocional, mesmo em meio ao caos. Quando você é grato pelo que tem, sua mente se torna mais tranquila e você é capaz de lidar com as adversidades com mais serenidade. Em última análise, a prática da gratidão é uma maneira estoica de nos conectar com o que realmente importa, a nossa capacidade de escolher como reagimos ao mundo ao nosso redor. Ao focar no que temos de bom, desenvolvemos uma mentalidade de abundância que nos permite viver com mais paz, mais leveza e mais controle sobre nossas emoções. Como os estoicos ensinavam, a verdadeira felicidade não depende das circunstâncias externas, mas da forma como escolhemos interpretar e reagir a elas. E a gratidão é uma das maneiras mais poderosas de exercer essa escolha.
A meditação estoica, embora não se assemelhe à meditação tradicional que muitos conhecem, é uma prática profunda e poderosa que envolve a reflexão contínua sobre nossas ações, pensamentos e emoções. Para os estoicos, a meditação não era uma busca por um estado de calma ou um escape do mundo exterior, mas uma ferramenta de autoconhecimento e aprimoramento pessoal. Ela consiste em reservar um tempo para refletir sobre o que aconteceu durante o dia, analisando nossas reações e ações diante dos acontecimentos, com um olhar objetivo e construtivo. Perguntar-se, por exemplo, como reagi, como poderia ter reagido melhor, é uma forma de cultivar uma mentalidade de crescimento, onde cada experiência, seja boa ou ruim, se torna uma oportunidade de aprendizado. A meditação estoica não busca eliminar as emoções, mas sim entender o papel delas em nossas vidas e como podemos agir com mais sabedoria ao nos depararmos com elas. Em vez de lutar contra os sentimentos, os estoicos ensinavam a observar esses sentimentos de maneira desapaixonada e objetiva, identificando as causas e as possíveis alternativas para responder de forma mais virtuosa. Ao refletir sobre suas emoções e comportamentos, você começa a se tornar mais consciente de seus padrões de reação, o que lhe permite se tornar mais autocontido e racional diante dos desafios da vida. Isso é crucial quando se trata de controlar suas emoções, porque, ao entender o que está por trás delas, você ganha a capacidade de lidar com elas de maneira mais eficaz. A prática diária dessa reflexão leva a um fortalecimento da mente. Quanto mais você medita sobre suas ações e suas respostas emocionais, mais apto você se torna a agir com discernimento e calma em situações desafiadoras. É uma forma de treinar a mente para se tornar mais resiliente, mais focada no que é realmente importante, e menos suscetível às pressões externas que podem nos desestabilizar. Quando você dedica um tempo para refletir sobre seu comportamento e suas emoções, você não está apenas tentando encontrar a paz interna, mas também buscando constantemente a melhoria e o desenvolvimento pessoal. Os estoicos acreditavam que a verdadeira paz de espírito vem da disciplina mental, e a meditação estoica é uma das práticas mais eficazes para cultivar essa disciplina. Ela nos ensina a não sermos governados pelas circunstâncias, mas a reagir a elas com inteligência e moderação. Ao invés de reagir impulsivamente, a prática de reflexão permite que você faça uma pausa, analise a situação de forma racional e haja de maneira mais ponderada. Essa abordagem de agir com sabedoria, como os estoicos chamavam, é a chave para lidar com o estresse e a ansiedade de uma maneira mais controlada e produtiva. Além disso, ao refletir sobre suas reações, a meditação estoica ajuda a eliminar a autocrítica destrutiva e permite que você aprenda com os erros sem se deixar paralisar por eles. Os estoicos acreditavam que errar era parte do processo de crescimento, desde que aprendêssemos com os erros e fizéssemos esforços conscientes para melhorar. Quando praticamos a meditação estoica, estamos não apenas analisando o que fizemos, mas também criando um espaço para aplicar as lições aprendidas, de modo a melhorar a nossa resposta emocional e comportamental no futuro. Esse tipo de meditação também nos ajuda a cultivar uma maior compreensão de nós mesmos, promovendo um alinhamento mais profundo com nossos valores e princípios. Ela nos permite refletir sobre o que é realmente importante para nós e como nossas ações estão alinhadas com esses valores. Quando nos perguntamos como reagimos, estamos indiretamente verificando se nossas ações estão sendo guiadas pela virtude e pela razão, ou se estamos sendo dominados por desejos momentâneos ou emoções incontroláveis. Isso é fundamental para fortalecer o controle emocional, pois nos dá as ferramentas necessárias para corrigir nosso curso sempre que percebermos que estamos nos afastando dos nossos objetivos mais elevados. Em resumo, a meditação estoica é uma prática diária de autoconhecimento e aprimoramento. Ao refletir sobre as situações do dia, suas reações e suas emoções, você não apenas encontra maneiras de lidar melhor com as dificuldades, mas também se aproxima da versão mais sábia e equilibrada de si mesmo. Cada momento de reflexão é uma oportunidade de fortalecer sua mente, de tomar o controle das suas emoções e de crescer como pessoa. A verdadeira transformação ocorre não em momentos de paz, mas nos momentos de crise, quando nossa capacidade de refletir, aprender e melhorar é colocada à prova. Por isso, a meditação estoica é uma prática tão poderosa para o controle emocional, pois ela nos ensina a enfrentar as adversidades com uma mente forte e serena. A prática da resiliência e da aceitação é uma das técnicas mais fundamentais no estoicismo. Em algum momento da vida, todos enfrentamos desafios, sejam eles no trabalho, em relacionamentos ou questões pessoais. Porém, o que define aqueles que superam as adversidades e aqueles que ficam paralisados não é a gravidade da dificuldade em si, mas a forma como reagimos a ela. Os estoicos nos ensinam que a chave para superar qualquer dificuldade está em aceitar o que não podemos mudar e focar no que está ao nosso alcance. Eles não sugerem que devemos ser passivos diante dos obstáculos, mas que, em vez de lutar contra a realidade,
devemos aprender a abraçá-la. A adversidade, para os estoicos, não é algo a ser temido ou evitado, mas sim uma oportunidade para crescimento e fortalecimento interior. Epicteto, um dos maiores filósofos estoicos, ensinou uma das lições mais poderosas que ainda ressoam hoje. O que nos perturba são as nossas opiniões sobre os acontecimentos, não os próprios acontecimentos. O que ele queria dizer com isso é que as emoções negativas não são causadas pelos eventos em si, mas pela maneira como os interpretamos. Quando algo negativo acontece, nossa primeira reação é geralmente de frustração, raiva ou tristeza. No entanto, essa reação não é determinada pela situação em si, mas pela forma como escolhemos ver a situação. Se nos deixarmos consumir por emoções negativas, nos tornamos prisioneiros delas. Em vez disso, podemos aprender a aceitar os acontecimentos como parte da vida e focar naquilo que está ao nosso alcance, nossa resposta a eles. Praticar a resiliência e a aceitação significa ter a coragem de olhar para as dificuldades e reconhecer que, muitas vezes, elas estão além do nosso controle. Quando aceitamos que nem tudo será sempre fácil ou perfeito, nossa capacidade de lidar com as dificuldades aumenta. Ao invés de resistir ao sofrimento ou tentar negar os problemas, aceitamos a realidade de que a vida é feita de altos e baixos. Isso não significa conformismo ou desistir de lutar pelo que é importante, mas sim adotar uma mentalidade mais flexível, capaz de se adaptar ao que acontece ao nosso redor sem perder a compostura. Esse processo de aceitação não se dá apenas em relação aos eventos externos, mas também às nossas próprias limitações e falhas. Em vez de nos culparmos ou nos arrependermos incessantemente pelo que não podemos mudar, os estoicos nos ensinam a olhar para situações com um olhar mais objetivo e sem apego emocional. Isso nos permite enxergar claramente o que está ao nosso alcance e agir com sabedoria. A prática de resiliência não é uma resistência passiva às dificuldades, mas uma ativa transformação da nossa resposta a elas. Ao aceitar as circunstâncias, não apenas as superamos, mas também nos tornamos mais fortes e mais preparados para os desafios futuros. A aceitação estoica não se baseia em resignação, mas em compreensão profunda. Ao aceitar que os desafios são uma parte inevitável da vida, passamos a vê-los não como um obstáculo intransponível, mas como uma chance de aprimoramento. Quando nos concentramos no que podemos controlar, nossa reação, nossos pensamentos e atitudes, desenvolvemos uma força interior que nos ajuda a lidar com a adversidade de maneira mais eficaz. Ao longo do tempo, essa prática cria um espaço mental onde o estresse e a ansiedade perdem força, pois não estamos mais nos apegando a resultados específicos ou desejando que a realidade seja diferente do que ela é. É importante lembrar que a resiliência não significa ausência de dor ou sofrimento. Todos nós passamos por momentos difíceis, e a dor faz parte da experiência humana. O que os estoicos propõem é que, embora não possamos controlar a dor, podemos escolher como reagir a ela. Ao adotar uma atitude de aceitação, permitimos que a dor se torne uma ferramenta de aprendizagem e crescimento, em vez de um fardo que nos impede de seguir em frente. Por exemplo, em momentos de perda ou fracasso, em vez de ficarmos presos à frustração, podemos usar essas experiências como uma oportunidade para refletir, aprender e crescer emocionalmente. Praticar a resiliência e a aceitação é, portanto, uma habilidade que fortalece nossa capacidade de lidar com as dificuldades da vida sem sermos esmagados por elas. Através dessa prática, tornamo-nos mais flexíveis, mais conscientes de nossas emoções e mais capazes de tomar decisões equilibradas, mesmo diante das tempestades da vida. Em vez de nos deixarmos dominar pela raiva ou pela tristeza, conseguimos manter uma visão mais clara e racional, o que nos permite agir de forma mais eficaz e com maior serenidade. Em resumo, a prática de resiliência e aceitação é a chave para um controle emocional duradouro. Ao aceitar as dificuldades da vida como parte do processo e entender que nossa verdadeira força está na forma como reagimos a elas, desenvolvemos uma atitude mental que nos permite viver com mais equilíbrio e paz interior. Quando aceitamos que não podemos controlar tudo, mas que sempre podemos controlar nossa resposta, nossa vida se torna mais tranquila e menos sobrecarregada pelas emoções negativas. E, ao final, essa aceitação nos dá o poder de superar qualquer adversidade com dignidade e sabedoria. Você já aplicou alguma dessas técnicas em sua vida? Agora, ao entender como os estoicos lidavam com suas emoções, fica claro que não se trata de eliminar as emoções, mas de aprender a controlá-las e usá-las a seu favor. A vida é imprevisível, mas com as ferramentas certas, você pode responder a ela com sabedoria e serenidade. Lembre-se das palavras de Marcos Aurelius: a vida de cada um é feita por suas próprias reações. Então, o que você vai escolher? Se você gostou desse conteúdo e acha que ele pode ajudar a controlar suas emoções, compartilhe com seus amigos e pratique essas técnicas diariamente. Até a próxima!